A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Pessoal, tem algumas questões, algumas perguntas que muita gente faz a respeito da origem de Satanás. Uma delas é o seguinte: se Deus é bom, puro e perfeito, como sabemos que Ele é, e não há variação de erro, então de onde vem a origem de Satanás? Como ele foi criado? Porque ele se transformou no personagem que ele é? Porque sua essência é maligna, é tão perversa, se a origem da sua criação veio de um Deus bom e perfeito. Para a gente poder compreender isso, temos que ir até a Bíblia, a palavra de Deus, que nos orienta e nos permite ver a origem desse ser tão perverso e o quanto ele era puro e belo e caiu em tamanha ruína. Nós procuramos aqui na palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 13, que vai dar para nós alguma referência, que diz assim: Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Num dia em que foste criado, foram preparados. Tu era querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras alfogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras alfogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ainda temos outros versículos que falam referente a esse, que se encontramos no livro do profeta Isaías, no Isaías 14, 11, que diz assim: Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que deliberavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Então, pessoal, a palavra de Deus vai nos relatar quem era Satanás e do porquê ele caiu. Satanás era um anjo querubim, como está relatado nas Escrituras, que pela sua vaidade, pela sua soberba, se achando autossuficiente, ele dizia em si mesmo: eu posso, eu faço, eu sou. Pela sua beleza, pelo seu resplendor, pela sua vaidade, ele começou no céu, entre os anjos, a disseminar a contenda. Dizer para os anjos que não precisaria mais servir a Deus, não necessitaria mais estar sobre um jugo de um Deus carrasco, de um Deus que é impiedoso, mas com ele seria diferente. Quem ficasse do lado dele alcançaria liberdade plena e faria tudo o que bem desejasse. Os anjos envolvidos nessa questão, nessa conversa que Satanás colocou, seguiu. E nisso, Deus percebendo, Deus deixou eles concluir o plano deles. Deus sabia de tudo que estava acontecendo, porque no céu os pensamentos são conectados, pensamentos estão interligados, e Deus, conhecendo e sabedor de todas as coisas, não interferiu antes de se concretizar o plano de Satanás. Deus permitiu ele fazer. Daí então, Deus permitindo que ele concretizasse,
feito o seu plano, Deus o rejeitou. A palavra de Deus diz que Deus o considerava perfeito em seus caminhos. Ele era a joia preciosa. Ele era o mais lindo, o mais perfeito, o mais sábio. A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que Satanás era o aferidor de medidas. Ele era tudo, tudo com ele estava num topo. Era o mais inteligente e mais sábio. Ele era o mais tudo, ele era o perfeito, era o completo. E Deus o elogiava pela sua plenitude. E Satanás, em seu coração, pela sua soberba, ele se achando que era alguma coisa, ele disse em sua mente, em seu coração, e planejou que subiria o mais alto santo monte. Ele queria o lugar mais santo do céu para formar o seu trono, estabelecer o seu poder, o seu trono, a sua hierarquia, e ali ele fazia o seu comando. E a palavra diz que Deus o rejeitou, porque a glória dele ele não dá para ninguém, já que ele criou todas as coisas, e é Deus soberano. Quem tem o maior poder, quem detém o maior poder, ele tem um controle, tem um domínio de todas as coisas. E Deus rejeitou o diabo por essa infração que ele cometeu. Deus achou iniquidade, Deus o rejeitou e Deus o desprezou, fazendo com isso a origem do inferno, porque Deus não fez o inferno para o homem, mas fez o inferno só para punir Satanás. Diante dessa gravidade, Deus o puniu para o inferno. E o diabo foi lançado no inferno. Agora, por que o diabo se tornou mal em si mesmo? Porque Deus é luz. Deus representa o bem. Quando Satanás se afastou de Deus, dentro de si, que era luz, ele era um querubim ungido, ele resplandecia a luz dentro dele. Quando ele se afastou, a sua essência, a luz que havia dentro dele se apagou, se obscureceu em si mesmo. Ela foi ofuscada, ela se apagou. Se afastando de Deus, vai dar o inverso. O inverso da luz é a escuridão, é as trevas. Se afastando do seu Criador, Deus foi retirado de si a luz que pertencia à sua origem, a origem do seu Criador, ficando só trevas. E com isso vem a solidão e o desespero, porque longe de Deus encontramos só o fracasso, só a derrota. E Deus, Criador de todas as coisas, porque a felicidade, todas a glória, as bênçãos, todas as alegrias, o amor, todas essas coisas provém dele. Se afastando da luz, daquele que o criou, vem o inverso. Vem a perversão, vem a maldade, vem o medo, vem a frustração. Foi isso que Satanás encontrou longe do Criador. Até então, no céu nunca tinha acontecido tamanha coisa. E isso, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus usou isso como exemplo. Satanás foi colocado como exemplo para que todos os anjos no céu reconhecessem a autoridade suprema. Porque Deus criou os anjos? Deus é muito poderoso, mas ele não pode exigir de qualquer ser vivo uma adoração. Ele existe para ser adorado. O céu foi criado e estabelecido com todos os anjos, criados simultaneamente para que o adorasse. Deus, com todo o poder que ele tem, ele não pode fazer ninguém adorar a si mesmo por obrigação. Essa adoração tem que ser dada de gosto e vontade, porque o amor vem o livre-arbítrio. Com isso, o amor é unido ao livre-arbítrio. A adoração tem que ser livre-arbítrio. Não pode ser forçada. Deus, por mais poder que ele tem, ele não queria ficar num trono isolado. Ele não queria estar num céu tão glorioso, sentado num trono vazio, vago, sem a presença de ninguém. Então ele criou os anjos para fazer companhia, assim ele dividia a sua glória. E em tributo, em relação a isso, a autoadoração à sua pessoa, reconhecendo a sua autoridade, majestade, glória e divindade suprema. Era isso que Deus exigia. Deus cobrava e cobra de todos os anjos e do ser humano a devoção. É para isso que nós existimos e é para isso que fomos criados, para servir o nosso Criador, criar para adorar um ser supremo. Satanás, que estava no céu, glorificado em forma de anjo, ao rejeitar isso, ele perdeu a oportunidade da salvação. Depois da queda de Satanás, que Deus criou o inferno para puni-lo, para julgá-lo, Deus criou o homem, criou a humanidade. O homem, depois da sua queda, envolvido pelo mesmo conselho que Satanás deu no céu, Deus passou a dar ao homem, colocou isso no coração do homem, através da queda do homem, de Adão.
Ele conseguiu colocar a maldade do homem, fazendo com que os homens ficassem igual aos anjos, se afastando de Deus. Ele conseguiu levar a terça parte do céu com ele, desviando o anjo das presenças de Deus, e assim conseguiu fazer com a humanidade também se afastando de Deus. Só que com a humanidade tem chance. Há uma chance de resgate, porque a humanidade, os homens, quando falo de homem, está falando da humanidade, eles não pecaram em corpo glorificado. Como não pecaram em corpo glorificado, há uma segunda chance para eles. Satanás pecou em corpo glorificado, não há mais nada o que fazer com ele, por ele. Mas para o ser humano, há sempre chance de resgate. Cristo morreu na cruz para nos dar o ingresso da salvação, para nos dar a liberdade, para nos dar a escolha de ser salvo ou não. Só cabe a nós pegar esse ingresso ou não. É como uma festa, se dá o ingresso da festa, vai quem quer. A salvação é dada para aqueles que querem a Cristo. Para isso vem a renúncia. Não existe evangelho de oba-oba, não existe graça. A graça de Deus, se não obedecido os seus mandamentos da palavra de Deus, ela fica sem graça, fica vazia. E aí não tem para que obedecer a nada, não tem para que regra, não tem restrição. E o evangelho vai perder a sua essência. A obediência ao seu Criador é que vai diferenciar aqueles que servem e aqueles que não servem, aqueles que servem a Deus ou quem serve o diabo. Isso é a diferença do cristão. A beleza está quem serve, não é quem diz que serve, é quem serve a palavra, quem realmente se renuncia ao mundanismo que foi trazido às leis desse planeta, da politicagem de Satanás. O sistema é dominado por Satanás, o planeta é de Deus, mas o sistema, o pecado que está no mundo, quem direciona é Satanás. O apóstolo Paulo vai dizer que o príncipe desse mundo é o maligno. É Satanás que cegou o entendimento dos homens, porque qualquer pessoa que compreender a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela vai se libertar. Então, o diabo não quer que as pessoas compreendam a palavra de Deus, porque se ela entender, se entrar nos seus pensamentos, que representa a sua parte espiritual, se entrar no seu pensamento a palavra de Deus, você se liberta. Se a pessoa conseguir entender a palavra de Deus e como funciona o mundo espiritual, ela é libertada desse mundo. Então, para o diabo não há mais salvação. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para tirar as pessoas do foco de Deus. Ele vai fazer de tudo, vai dar sofrimento, vai ter ataques. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não disse que ia tirar o jugo das pessoas. Ele não disse que ia ser fácil, mesmo estando com ele. No mundo, as pessoas vivem sem esperança. Com Deus ela tem esperança, mas ambos recebem ataques. A questão é como passar pela prova, como passar pelo sofrimento. Com Deus ou sem Deus? Com Deus você tem esperança, sem Deus não há esperança nenhuma. Não tem a que recorrer, por isso que muita gente se mata, se suicida, porque para ela acabou, não tem mais esperança, não tem mais socorro. Jesus não disse que ia ser fácil, ele disse assim, no mundo tereis aflições, porém eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, ele quer dizer, se você está comigo, você também pode. Todos nós só passaremos por essa terra uma só vez, ninguém retornará aqui para vivenciar todas as coisas novamente. É como um filme isso aqui, é como uma história. Depois que se acaba, a Bíblia diz que o homem, o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus para receber julgamento. Não é que todo mundo vá para o céu, não. A Bíblia diz que quando volta para Deus, que o espírito volta para Deus, é para Deus dar destino às almas, de acordo com o que ela praticou ou fez nessa vida. Se ela viu o diabo, o anjo caído, ela vai tomar o mesmo destino que ele. Mas se ela ouviu a Deus, ela terá salvação, porque ela não pecou em corpo glorificado. Nós pecamos em corpo carnal, então há um processo para nós de santificação. Deus pode mudar a sua estrutura e levar você para o céu. Basta você aceitá-lo como Salvador e passar a viver todos os ensinamentos, ou pelo menos tentar viver ou procurar viver. Não significa que você nunca vai errar, mas você tem que tentar acertar para Deus reconhecer que há um interesse pessoal em cada um de querer o resgate. Não desista do teu sonho, não desista da tua luta, continue. Continue com a tua perseverança, com a tua fé, e Deus te honrará naquele grande dia. Não fique triste porque você está passando por sofrimento, porque você está sendo bombardeado ou bombardeada, mas Deus no tempo certo te honrará.
Deus no tempo certo te exaltará. Nada vai durar para sempre. Tudo tem um tempo determinado debaixo do sol, como as escrituras dizem. Tudo tem um tempo. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Tudo tem um tempo estabelecido por Deus. E no tempo certo, Deus vai te honrar. Não desista. Às vezes nós estamos abatidos, estamos tristes na caminhada. Às vezes estamos quase gritando em tempo de gritar. Mas não te desanima. Não perca as esperanças por causa disso. E um dia Deus vai te honrar e Ele vai te estabelecer no seu determinado tempo e no lugar certo. Irmão, se você gostou desse vídeo, dê a sua opinião para nós fazermos mais vídeos. Inscreve no canal, pessoal, dê o seu like. Não dê mais, não dê mais meios de publicar outros vídeos. Dá a tua opinião para que eu tenha ideias de fazer novos temas, nossos vídeos. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.